Bom dia pessoal, vamos começar mais um Morning Live Code. Ontem acabei não conseguindo postar, o vídeo, o OBS me trollou aqui, crashou, o vídeo ficou pela metade, fiquei lutando aqui com o Fedora para ver o que eu poderia fazer para ele não ficar crashando e ficar lento. No final das contas, atualizei todos os pacotes aqui, vamos ver se isso melhora um pouco a performance e eu consiga fazer esse Morning Live Coding melhor. Bom, mudando aqui. Não. Mudando sim para a visão de código. Queria mostrar o que eu fiz ontem, né? Eu não acabei não postando, mas o que eu fiz ontem foi o exercício 4. A ideia do exercício 4 é contar a quantidade de dias, né? Deixa eu rodar aqui. Mas a ideia desse exercício é contar a quantidade de dias dada uma data do usuário. Então, por exemplo, vou colocar aqui a data do meu aniversário. Ou melhor, para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar assim, 5 de janeiro de 2025. Então a ideia dessa aplicação é contar quantos dias se passaram desde o dia 1 de um determinado ano, né, dado pelo usuário, no caso 2025, até a data que o usuário informou, né? Então no caso até o dia 5. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele tem que falar que o número de dias, né, entre o 1º de janeiro de 2025, né, que foi o ano que o usuário informou, e o dia 5, né, de janeiro de 2025 é 5, né? O número que se passou entre 1º de janeiro e 5 de 1 é 5, né? E por aí vai, né? Tem aquela questão sempre do ano bissexto, né? Então, é sempre bom testar. Então, nesse caso aqui, esse ano de 2025 não foi ano bissexto, né? O que eu quero dizer é que fevereiro não teve 29 dias, ó, teve 28. Então, se a gente colocar aqui até dia 1 de março, né? A gente vai ter aqui, né, o somatório de 31 dias de janeiro mais 28 dias, né, de fevereiro, que isso vai dar 31 mais 28 vai dar 59, mais um dia de março, 60, certo? Então aqui tem que dar 60, né? E se a gente pegar um ano bissexto, então vamos pegar aqui, consigo voltar, puxa, consigo voltar para, aqui ó, consigo voltar para 2024, foi bissexto, ó, 2024 foi bissexto, então, nada a ver, isso é março, isso, pronto, fevereiro de 2024, 2024 foi bissexto, então, em janeiro tivemos 31 dias, né, mais 29 dias de fevereiro, já dá 60, mais 1 de março, né, vai dar 61. Então, se a gente colocar aqui 2024, a gente tem que ter 61 dias. Então, basicamente, essa é a ideia, né, do aplicativo do exercício que eu fiz ontem. Contar quantos números de dias aconteceram entre o 1º de janeiro de um determinado ano, né, até a data informada pelo usuário. Legal. Dito isso, vamos para o próximo exercício aqui da lista de exercícios. Então eu quero voltar para a visão de leitura. Então, na visão de leitura aqui, a gente vai para o exercício... não, é verdade. Eu queria mostrar uma outra coisa interessante. Isso é uma discussão que eu tive bem no começo da minha carreira de desenvolvedor, sobre datas, né? Sobre cálculo de datas, né? E eu tive que fazer uma coisa interessante, que é, na verdade, quando o usuário dá uma data... Deixa eu rodar eu parei a aplicação. Deixa eu rodar de novo a aplicação. Mas uma coisa interessante, né, que aconteceu
Foi que eu tive que recair sobre um problema muito recorrente que eu tinha no começo da minha carreira, que era com relação a, primeiro, né, contar os dias até o final do dia. Então, em vários sistemas, né, a gente acaba dando, né, uma opção para o usuário para ele colocar uma data, né, às vezes até um calendário, né, como falei, eu coloquei ali né, de março de 2025, né, por exemplo. E aí o usuário coloca isso, né, e ele quer, por exemplo, filtrar informações de um sistema, né, no intervalo de datas. Então, sei lá, ele quer filtrar informações de um sistema no intervalo de, por exemplo, de 1 de janeiro, né? 1 de janeiro de 2025, né? Até, por exemplo, 1 de março de 2025, né? Não é o caso desse sistema, ele só conta, tá? Mas o que acontece? Em programação, né? E isso acontece tanto no C Sharp quanto no Java, né? O que acontece é que 1 de março aqui, né, que é o intervalo final, né, da data, o sistema vai reconhecer como 1 de março de 2025, só que às 0 horas, 0 minutos, 0 segundos e 0 milissegundos. O que significa que se tiver algum dado que o usuário gostaria de filtrar, que aconteceu em 1 de março, mas aconteceu após, né, a meia-noite em ponto, né, que é 0 horas, 0 minutos, 0 segundos e 0 milésimos, esse dado já não vai ser mais considerado. Então, para considerar isso, você tem que empurrar, porque todo dado, assim, todo dado de data padrão, né, nas linguagens de programação, ele é um date, né? É uma data, né? No caso do .NET é até mais interessante porque ele chama de datetime mesmo, né? E aqui no Java ele chama de date, o que é meio tricky. Mas esse date, ele expressa, né? Ele expressa uma data e hora. Ou seja, ele vai expressar, né? Por mais que você só esteja informando a data, ele está expressando uma data e hora. E aí eu tenho que empurrar, né, a data do usuário para o final do dia, né? Ou seja, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 999 milésimos. Porque se eu não empurrar essa data até o final do dia, até o último minuto, até o último milésimo do dia, eu não vou ser capaz de contabilizar ou considerar os dados que foram imputados, né, na data que o usuário pediu, né? E aqui, nesse caso de contar datas, também eu precisei fazer isso, porque senão ele se perdia na contabilização das datas, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, de experiência de programação que vale a pena transmitir aqui, que eu acabei enfrentando nesse exercício e acabei remetendo ao começo da minha carreira. Então, em outras palavras, sempre que você precisar lidar com datas, né, em termos de contabilizar datas ou filtrar dados, né, até uma determinada data, né, ou a partir de uma determinada data, né, sempre tenha certeza que você vai pegar a informação da data e vai setar o tempo daquela data, né, o horário daquela data, porque, de novo, em programação, os dados padrões de data, eles consideram tanto a data quanto a hora. É uma composição de data e hora. Então, você precisa sim, no caso do intervalo inicial, né, ou no caso da, da ponta inicial da data, você precisa zerar a data, e da parte final você precisa empurrar a hora, né, para o último milésimo daquele dia. Caso contrário, a contabilização, né, ela não vai ela não vai ser eu não sei se tem essa palavra, mas ela vai ser excludente,
né? Se você não fizer isso, a contabilização vai ser excludente e não inclusiva, ou includente, não sei se é includente ou inclusiva, eu acho que deve ser inclusiva. Não vai incluir aquela data, né, informada pelo usuário. Beleza? Boa, agora sim. Agora acho que eu consegui explicar essa coisa que eu acho que é bem interessante. E a gente pode progredir aqui para o próximo exercício. Boa. Então vamos lá. Por meio de uma caixa de seleção JCombo Box, ofereça ao usuário, no mínimo, opções diferentes de cor. A cor de fundo do JFrame deve ser ajustada no container. Do JFrame deve ser ajustada conforme a opção escolhida. Tá. Esse exercício, ele é até meio repetitivo, então acho que hoje espero não ter um vídeo muito longo. Porque eu acho que eu já fiz algo nesse sentido. Mas vamos lá. Tá. Criar o projeto. Então, basicamente, eu vou chamar isso aqui de swing frame cor de fundo, beleza? Esse daqui é o exercício 5. Cor fundo. Pronto. Isso é de Dena. Beleza. Bom. Projeto criado. Tá bom, abre aí a perspectiva aí que você quer abrir. Beleza. E ok. Vamos importar aqui pro módulo da nossa aplicação, né? O Java Desktop. E criar classe. Nossa classe vai herdar de JFrame. Se eu não me engano, ele vai estar no pacote Diego GUI. Se eu não me engano, o drop-down ele tem um evento também, eu só não lembro se é o Action Listener, mas a gente vai ver isso. Bom, então a primeira coisa é criar o método construtor, né? Swing frame cor de fundo. A gente vai dar um nome para nossa janela. Swing frame cor fundo. A gente vai determinar um tamanho para ela. Só vou colocar 300 por 100. 400, né? Tá usando 400 por 100. E a gente vai setar lá o default close operation. E é isso. A gente vai criar o método main. Através do método main, né, o Eclipse já consegue reconhecer e criar uma configuração de execução para essa aplicação. E a gente vai instanciar o swing frame e falar que ele tem que ser exibido na inicialização da aplicação. Ok. Tá. Bom, dito isso, que é a estrutura básica do nosso programa, a gente vai ter que criar o nosso JCombo Box. Opa, não é genérico. E ele vai ser o combo box de
cores. Beleza. Bom, vamos pegar o nosso... a referência, né, do nosso frame, né? E vamos começar a adicionar o vou colocar aqui no centro, né, o nosso combo box. Não, primeiro painel, verdade. View panel. Ele vai ser o painel principal. E verdade, né? Eu queria... ele tem aquele float layout, né? Flow layout. Vou experimentar o flow layout aqui pra variar um pouquinho, vai, só pra ficar diferente. Eu fico inventando, por isso que o vídeo fica longo. Mas beleza, vamos experimentar. Experimentei pouco o flow layout. Aí, tá bom, vamos colocar no nosso painel principal o nosso combo box de cores. Quero que você seja genérico, não é feio. E eu lembro de como é que eu colocava dados no dia em combo box. Calma, deixa eu pegar o exercício que eu fiz antes do... o exercício guiado, né, pelo livro, antes disso. Tem algum aqui que eu usei. Aqui, swing combo. Legal. Ele cria uma lista. E aí... tá, ele já preenche quando instancia. Tá bom? Então vamos criar essa lista. Bom, eu imagino que... eu tenho que saber quais são... Bom, vou colocar em português, é verdade. Vamos lá, então. Vai que seja azul. Ele falou para dar 5 opções de cores, né? Azul, amarelo... Vou colocar RGB, né? Então, vamos lá. Vermelho... verde... azul... cinza. É que cinza já é cinza, né? Então amarelo e preto. Pronto, temos 5. Aí, muito bom. Aí, com base nesse array de string, a gente inicia nosso combo box. E aí, aqui teremos o nosso layout. Vamos ver como é que vai ficar isso. Somente o flow layout aqui. Olha, tá flutuandinho aqui. Olha, tá bem no centro. Que bacana. Eu tenho meu combo box aqui bonitinho. Eu queria também colocar aqui. Selecione uma cor. Pronto. Boa. Deixa eu ver como vai ficar. Isso. Começa com selecionar uma cor. Muito bom. Aí, dada a cor selecionada, que eu ainda não coloquei CB cores, add
eu tenho um Action Listener, né? É isso, né? É no Action Listener, né? Que ele reage a isso. Combo. Aqui ele faz várias coisas, mas é o Action Listener, né? Que é a ação padrão aqui do combo. Então, o Action Listener vai ser essa classe mesmo. A gente vai herdar da interface Action Listener e a gente vai implementar o método Action Performed. Eu gosto de deixar sempre o entry point da aplicação aqui embaixo. E aí a gente consegue pegar a cor selecionada, get value. Como é que eu pego o valor? Não lembro. Vamos ver aqui então no exercício. Como é que ele pega? Reformatar, get selected item. Tá bom. Então, get selected item, né? E aí aqui a gente vai ter a cor selecionada. Beleza. Então, opa, o que é isso aqui? Preciso fazer cast, claro. Bom, com isso a gente consegue pegar a cor selecionada e exibir. Então, se eu selecionei vermelho, aparece vermelho. Se eu selecionei verde, aparece verde. Se eu selecionei azul, aparece azul. E por aí vai. Amarelo e preto. E se eu voltar aqui para a mensagem para selecionar uma cor, ele volta para cá. Muito bom. Tá. Então agora só falta pintar daquela determinada cor o frame. Eu lembro que eu já fiz algum exercício de pintar o frame, mas eu não lembro onde ele está. Como é que eu posso buscar isso daqui aqui? Color. Faltou alguns, mas vamos lá. Slider. Não é isso. Ah, sim, aqui ó. O painel. Set background. É set background. Pronto. Então eu vou ter o this on set background. E aí eu tenho essa relação de cor aqui que vem de color. Então, color. No caso, eu vou ter o color red, né? Eu não preciso do this, né? Deixa assim. Green, blue, yellow e black. Essas são as cores, né, que eu tenho. E basicamente é a gente fazer uma condição, né? Se a cor selecionada for igual a vermelho, a gente vai pintar de vermelho. Se não, se a cor selecionada for verde, a gente vai pintar de verde. Se não, se a cor selecionada for azul,
a gente vai pintar o fundo de azul. Se a cor selecionada for amarela, a gente vai pintar a cor de fundo de amarelo. E se for preto, a gente vai pintar a cor de fundo de preto. Ótimo, essas são as opções. Muito bom. Então, vamos rodar aqui. Só fechar essa aplicação anterior e mudar. Não fez. Que bom. Porque quem não pintou, não gostou não. Teoricamente, deixa eu ver. Bom, vamos ver se ele tá caindo aqui no System Out Print LN vermelho. Testar se ele está executando esse set background aqui. Vamos lá. Não. Tá. Por que não tá fazendo isso? Porque comparação de string no Java eu acho que não é assim. Compares string to the specified object. No ele aceita assim? Vamos ver. Só com operador de igualdade. Também não. Tá. Rapaz. Eu lembro que era equals. Vamos ver se equals ignore case aqui. Que aí ele aceita uma string de input. Fecha as aplicações de execução anterior e também não. Der. Não sabe escrever vermelho, velho. Burrão, hein? Aí. Ok, cheguei aqui. Tá, ele só... O set background não surtiu o efeito que eu queria. Ele não pintou a cor de fundo do frame. Tá. Aí eu fui replicando aqui, ó. Eita, nós. Verde, azul, amarelo e preto. Isso aqui vai me causar mais problema ainda. Tá, beleza. Tá, mesmo assim ainda preciso saber como é que eu pinto o fundo de um frame. Será que eu tenho que pintar, na verdade, o container? Tá, então vamos lá, vamos fazer isso. Container get content pane. E na verdade o que eu tenho que pintar é esse container aqui. Ele tem set background. Tem sim.
Beleza, vou tentar pintar esse container e não o frame em si. Vamos ver o que vai acontecer. Não, também não. Interessante. Aqui no exercício ele fala pra ver sobre AWT Color, tá? Eu vi. Mas por que ele não tá pintando o frame? Era pra pintar, hein, bicho? Se eu, por exemplo, pintar o painel. Vamos ver. Vou colocar aquele 100%. Pronto. Só para ele ter uma dimensãozinha fora do... Deixa eu pintar o painel. Ah, pintou o painel. Engraçado, ele deixa eu pintar o painel principal, mas ele não deixa eu pintar o frame. E o engraçado é que no exercício ele fala, né, que é pra, a cor de fundo do J-frame deve ser ajustada conforme a opção escolhida. Mas o J-frame ele não deixa eu pintar. Inclusive esse set size aqui, vamos lá. Opa, vou rodar aqui. Eita, nós, a aplicação foi para algum lugar que ela quis ir. Ah, tá, por causa desse set size. Isso. Na verdade eu tirei o set size errado. É esse daqui. Pronto. Não seja um imbecil. Aí. Beleza. Agora tá pintando. Verde, azul, amarelo e preto. Tá. Agora a parte legal disso tudo é uma coisa interessante que aconteceu aqui durante isso. Que é o que a gente chama de programação de Magic Strings, né? Você viu que eu aqui, né, nesse if, né, eu coloquei vermelho, tipo cebolinha, vermelho. E uma forma de evitar Magic String, né, talvez, aqui, como eu abordaria isso? Eu abordaria criando, né, uma correlação, né? Porque eu quero fazer essa tradução, eu quero deixar que o usuário continue, né, vendo a interface, né, com palavras em português, né? Mas eu quero evitar, sei lá, quando eu adicionar um novo aqui, vamos supor que eu quero adicionar rosa aqui, né? Nem sei se tem rosa aqui, mas tem pink, ó, tem pink, ó, pronto. Só que sei lá, eu erro aqui rosa, né? Então, o que eu queria fazer aqui para deixar mais robusta essa aplicação, né, e evitar essas string mágicas aqui, que elas podem ter algum typo, né, que a gente chama, né, algum erro de digitação, o que eu costumo fazer, o que eu acho interessante, é usar a referência, né? Gera uma complexidade de compreensão, mas evita esse tipo de problema. Então, o que eu estou tentando expressar aqui é basicamente o seguinte: eu tenho aqui, né, uma relação de 5 itens, certo? E
aqui eu vou ter também uma relação de cores Java Color. Pronto. E aí eu vou ter uma relação aqui das cores do Java. Então eu vou colocar lá color. Na verdade eu posso colocar até... Ele tem um default aqui. Qual que é essa cor default? Interessante. Vamos pesquisar. Porque aí, quando ele selecionar aqui, selecione uma cor, eu quero voltar para a cor default. Vamos ver se eu consigo fazer isso. A minha batalha com as datas de ontem. Mas vamos lá. Java Swing Default Background Color. Get Default Background Color. Bom, vamos ver aqui na documentação oficial. UI default. UI default get color. Tá bom. Então ele ficaria como não vai deixar fazer isso aqui não. Interessante. UI default também tem esse get color aqui não. Bom, vamos voltar lá. Talvez alguém tenha uma... Vamos ver esse primeiro aqui. UI Manager Get Color. O panel Get... claro. Você tem um Set Background, eu tenho um Get Background, né? Claro. Então... Deixa eu pensar. Quando ele selecionar uma cor. Tem esse UI Manager aqui, vai. Get Color. E aceita um Panel Background. Beleza. Bom, vamos ver se ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Bom, e os próximos são vermelho, né? Então, color.red, color.green, color.blue, color.yellow, color.black. Beleza. Opa, aconteceu aqui. Deixa eu dar um enter aqui pra ver o que aconteceu. Color.black. Aí, muito bom. Eita, até sumi com o negócio sem querer aqui. Nem sei o que eu apertei e o negócio sumiu.
Beleza. Deixa eu dar um enter aqui. Aí, muito bom. Bom, então, em outras palavras, eu tenho uma relação aqui, ó, desse primeiro item com esse primeiro item, desse segundo item com esse segundo item, desse terceiro item com esse terceiro item, desse quarto item com esse quarto item, desse quinto item com esse quinto item e desse sexto item com esse sexto item, né? Então tem uma correlação, né? Vermelho em português é red em inglês, verde em inglês, verde em português é green em inglês, azul em português é blue em inglês e assim vai, né? E quando o usuário digitar para selecionar uma cor, né, eu quero voltar para o padrão. Beleza. Como é que isso vai ficar aqui, né, na hora que o usuário selecionar a caixa de texto? Ao invés de eu usar o get selected item, né, eu vou, na verdade, volta lá. Eu vou, isso aqui, pronto. Eu vou pegar o selected index. Então vai ser índice da cor selecionada. E aí, de acordo com o índice da cor selecionada, get selected index, né? Eu vou definir a cor de fundo, né, do meu painel principal, né, no caso, que foi que surtiu o efeito da cor, né, no painel inteiro, com base nas cores Java Color, né, de índice da cor selecionada. E aí eu posso mover todo esse código aqui. Bom, no caso eu comentei só. Vamos testar isso. Então, beleza. Terminando a aplicação rodando. Vamos rodar a aplicação de novo e vamos ver o que vai acontecer. Ó, vermelho ficou vermelho, verde ficou verde, azul ficou azul, amarelo ficou amarelo, preto ficou preto e quando eu voltar pro default, ó, funciona de primeira, hein? Caramba, que legal. E aí interessante é que vocês veem que eu posso remover todo esse código aqui, ó, e evitar aquelas magic strings, tá? Então, ó, o código agora que tinha um monte de linha ficou simplificado em 2 linhas de código, ó, porque eu criei essa relação, né, entre os itens das cores, né, e sua correspondência de cores Java. Legal? Então, por hoje é isso, a gente fez mais um exercício aí. Obrigado por ter assistido, pessoal. Até a próxima.